Abra sua Bíblia comigo, convido você a fazê-lo, abrindo no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. A estátua do sonho que Nabucodonosor teve e que é uma revelação escatológica, ou seja, ela vai abranger desde os dias do rei da Babilônia, que teve o sonho, até os dias que nós estamos vivendo e haveremos de vivenciar ainda para o futuro. Então, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura que vamos fazer. Depois você vai poder ler na sua casa todo o capítulo 2, vai ficar mais claro, mas nós vamos, para encurtar um pouco o tempo, ler a partir do versículo 25. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, esse era o seu nome caldeu: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Presta bem atenção para esta frase: nos últimos dias. Nós estamos vivendo estes últimos dias. O teu sonho, continua Daniel falando, o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, o qual se fizeram como pragana nas eiras no estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino,
forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílios de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e é o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos neste instante por esta revelação, ó Pai. Queremos te pedir da tua graça, da tua sabedoria, da tua unção para esta hora. Ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento e dá-nos a revelação que o Senhor deseja para este tempo do fim. Pai, a nossa oração é Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Por isso nós queremos aprender da tua palavra para estarmos preparados para o dia da volta de nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim, amém. Quantos dizem amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos usar, além do texto que nós lemos no capítulo 2, nós vamos usar também alguns versículos do capítulo 7 de Daniel. Para que você possa entender, meu irmão, a razão desta profecia, nós temos que situar primeiramente Daniel e os seus amigos no reino de Babilônia. Babilônia governava todo o mundo conhecido de então. E Daniel, assim como seus 3 amigos, cujos nomes originais eram Ananias, Misael e Azarias, que depois foram mudados, Daniel para Beltesazar, Ananias foi mudado para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias foi mudado para Abdenego, sempre em homenagem aos deuses babilônicos, aos deuses pagãos da Babilônia, mas eles continuaram preferindo usar os seus nomes. Daniel, ele foi levado cativo, prisioneiro, quando Nabucodonosor investiu pela primeira vez contra o reino de Judá. E Daniel, junto com seus companheiros, foi levado ainda adolescente, como prisioneiros, junto com o rei Jeoiaquim, para a Babilônia.
Nabucodonosor fez isso lá por volta do ano 606 a.C. E Nabucodonosor, que era um homem culto, um homem preparado, seu pai o havia preparado para ser rei deste império, que estava ainda em formação, mas já estava praticamente formado nos dias já de Nabucodonosor. Nabucodonosor manda que todos os nobres que haviam sido capturados dos vários reinos que integravam agora o império da Babilônia, que esses jovens inteligentes, sem defeitos, de boa aparência, eles fossem frequentar uma espécie de um curso, uma escola, durante 3 anos. Eles seriam, então, treinados, a eles seria ensinado toda a língua, a cultura, os costumes e a ciência dos caldeus. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego foram escolhidos para frequentar. Eles propuseram no seu coração não comer das iguarias do rei, mas se alimentar de legumes e de água tão somente, e Deus honrou isto, dando a eles uma capacitação intelectual muito superior a todos os demais príncipes dos reinos conquistados que participaram desse treinamento. Tanto que, ao final de 3 anos, Nabucodonosor os interroga, todos eles, individualmente, e acha a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego 10 vezes mais sábios, mais cultos, mais inteligentes do que todos os demais que participaram dessa escola, desse treinamento. E assim Daniel e seus amigos foram constituídos como conselheiros, assessores, principalmente do rei de Babilônia. Acontece que, de acordo com o capítulo 2, uma certa noite, Nabucodonosor deitou, não sei se tinha comido uma boa feijoada, mas ele teve um sonho. E ele ficou muito perturbado com este sonho, porque ele viu uma enorme de uma estátua, de um excelente esplendor, mas ao mesmo tempo terrível. E essa estátua, segundo a avaliação de alguns teólogos, ela tinha mais ou menos cerca de 50 metros de altura no seu sonho. E Nabucodonosor acordou apavorado com aquilo, mas ele esqueceu o sonho. Ele não se lembrava mais do sonho, mas sabia que era algo importante. E como os reis faziam antigamente, reuniu todos os seus sábios, só que desta vez ele disse: olha, eu tive um sonho e agora eu quero saber o sonho e quero saber a interpretação do sonho. Os sábios ficaram apavorados e disseram: Majestade, dá-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Ele disse: não, eu quero o sonho e eu quero a interpretação. Se vocês conseguirem, qualquer de vocês, eu vou exaltá-los, vou acumulá-los de riqueza, de posição, de honra, mas, se não conseguirem, eu vou mandar matar a todos vocês, suas famílias, destruir suas casas, vou fazer delas um monturo. E a coisa ficou complicada, porque Nabucodonosor mandou baixar um decreto de morte de todos os sábios da Babilônia. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego não estavam nesta reunião, tanto que quando o capitão da guarda foi para executar a ordem, ele não estava sabendo, mesmo porque ele ainda estava frequentando esta escola, porque isso se deu no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E ele estava ainda frequentando esta escola de treinamento. Mas como ele já estava sendo preparado para ser sábio, ia perder também a cabeça. Então, ele falou com o capitão da guarda e pediu ao rei uma audiência, o rei concedeu, e o resultado foi que o rei lhe fixou um prazo. E ele então chamou seus 3 companheiros, ajoelharam, jejuaram, oraram, pedindo que Deus tivesse misericórdia, senão
todos eles haveriam de morrer. Irmãos, aqui nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que quando nós temos um problema sério, nós precisamos, que não tem solução ao nosso alcance, não está em nós solucionar esse problema, nós temos que buscá-la em Deus, e buscá-la em jejum, e buscá-la em oração, e preferencialmente junto com pessoas que possam nos ajudar neste propósito, e que possam nos ajudar a levar essas cargas. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, e que eu quero deixar claro para você, é que Deus dirige a história. Deus tem tudo sob o seu controle. Veja bem, Deus vai usar este sonho, porque Deus vai dar a Daniel uma visão noturna. Daniel vai dormir, e quando ele vai dormir, ele vai ter uma visão noturna, e nesta visão Deus vai dar a ele o sonho que havia dado a Nabucodonosor e a interpretação do sonho. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Daniel vai ser colocado como uma espécie de governador do grande império da Babilônia. Ele vai ficar só abaixo do rei Nabucodonosor. A história de Daniel, ela é muito parecida com a história de José no Egito, a quem Deus enviou na frente, né? E a gente pensa que quando Deus envia alguém para fazer alguma obra, ele vai de primeira classe, às vezes ele vai como escravo, e José viveu lá os 10 anos, mais ou menos, na prisão, para depois ser o governador do Egito. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego eram meros escravos no grande império da Babilônia, mas Deus lhe dá a interpretação, Deus lhe dá o sonho, a interpretação, e o resultado é que o rei da Babilônia se ajoelha e adora Daniel, coisa que jamais se poderia pensar, né, que um rei, com o poder que aquele rei tinha, fosse fazer uma coisa em referência a um escravo, como era o caso de Daniel. Para você ver como Deus age e controla a história. E assim, então, nós temos aqui decifrado este enigma, ou este sonho, dado ao rei Nabucodonosor. E quando Daniel, então, vai falar sobre isso, nós aprendemos aqui, irmãos, que existem vários impérios que são mencionados. Então, nós vamos hoje usar um pouco da história secular. A história vem confirmando a palavra de Deus. Eu quero te mostrar aqui como que a história confirma a palavra de Deus. E como várias coisas já aconteceram. E se já aconteceram, as que estão no futuro também vão acontecer conforme está descrita na palavra do nosso Deus. Amém? Quando ele vai decifrar o sonho, ele diz o seguinte, versículo 31. Tu, ó rei, na visão olhaste, e eis uma grande estátua, e essa estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Era terrível por quê? Porque esta estátua, ela vai simbolizar o poder político desde o reino da Babilônia até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para implantar o seu reino aqui na terra. E sempre que o homem governa, ele governa inspirado por Satanás. E é por isso que nós só temos destruição, morte, guerras, confusões. Vocês sabem que a história do homem é uma história sanguinolenta. O homem é, de todos os seres criados, o mais violento de todos. A história tem mostrado isso. Por isso, o aspecto desta imagem, que aparece no sonho de Nabucodonosor, era terrível. E o versículo 32 diz, a cabeça dessa estátua era de ouro fino. Então, quando ele interpreta, no versículo 37, Daniel diz assim, tu, ó rei.
és Rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quando a interpretação é dada, a cabeça de ouro, Daniel não diz que Nabucodonosor é rei dos reis. Ele diz, tu és rei de reis. Quem é o rei dos reis? E o Senhor dos senhores? Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, quando Jesus vem em poder e grande glória, que é o final desta profecia, para tomar posse da terra e implantar o reino de Deus aqui, ele tem escrito na sua coxa, está lá em capítulo 19 do livro do Apocalipse, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nabucodonosor era rei de reis, porque no reino dele haviam vários reis conquistados que eram agora seus vassalos, serviam-no ali, pagavam inclusive tributo e moravam na corte e no reino da Babilônia. Ele era a esplendorosa cabeça de ouro. Agora, como eu disse, a revelação no livro de Daniel ela é progressiva. O capítulo 7 ele vai detalhar melhor estas figuras. Diz assim o capítulo 7, acompanhe a leitura comigo. No primeiro ano de Belsazar, aqui Belsazar já é o neto de Nabucodonosor. Daniel está com mais de 80 anos de idade. Aqui, lá ele estava aí com uns 20 anos, mais ou menos, 18, 20 anos. Aqui ele já tem mais de 80 anos. No primeiro ano do rei Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande é o mar Mediterrâneo, em torno do qual floresceram todas essas civilizações. E 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aqui nós temos uma figura do mesmo rei Nabucodonosor, e o reino aqui é da Babilônia. Este leão, que é o rei dos animais, ele tem asas de águia. A águia é a rainha dos ares. É a ave que voa mais alto entre todas as aves. Ela é a que tem a capacidade e a resistência de voar mais alto. E enxerga, assim, em profundidade. A águia é a rainha dos ares, assim como o leão é o rei dos animais. O leão é um animal feroz, é um animal destemido, ele não tem medo de bicho nenhum, ele ataca quando precisa atacar, ele é um animal perigoso. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, é representado aqui por este leão, é o mesma cabeça de ouro lá. As asas, nós sabemos que leão não tem asas, as asas aqui representam a rapidez com que Nabucodonosor conquistou e consolidou o reino de Babilônia. Este reino ele vai de 628 até 538 a.C. Então aqui nós temos então uma descrição deste homem. E é interessante que passa por uma metamorfose. É o único animal da fauna aqui descrita no capítulo 7 que vai sofrer uma metamorfose. De repente diz, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Nabucodonosor, irmãos, ele se converteu. Nabucodonosor, ele se converteu
O capítulo 4 nos fala daquela situação que ele viveu. Ele estava um dia passeando pelos jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia tinha os jardins suspensos, que era a 8ª maravilha do mundo. Preste atenção neste detalhe que eu vou passar agora. É extraído do livro Babilônia, Ontem e Hoje, de Abraão de Almeida. Diz assim, entre aspas: Babilônia conheceu 2 grandes fases de progresso. A primeira, cerca de 2000 anos antes de Cristo, nos dias de Abraão, sobre o rei Hammurabi. Quem estuda direito sabe quem foi Hammurabi, o famoso código de Hammurabi, que na Bíblia é Ran-Farel, ou Ran-Rafel. Esse rei é chamado assim. E o segundo período, que vai de 608 até a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., sob o governo, então, de Nabucodonosor, Ciro, Dario, etc. Diz assim: à cidade deste último período de florescimento aplicam-se as palavras de Isaías. Era, então, a maior e a mais moderna metrópole daquele tempo, ocupando uma área de 576 quilômetros quadrados, com 96 quilômetros de perímetro, ou seja, 24 quilômetros de cada lado. Ela era um quadrado perfeito, tinha 24 quilômetros de cada lado. Tinha muralhas que davam um quadrado perfeito, cada muralha daquela tinha extensão de 24 quilômetros, o que somava um perímetro de 96 quilômetros. Muitas ruas tinham largura de 45 metros por 24 quilômetros de comprimento. As ruas, você pode imaginar, ruas com 45 metros de largura e 24 quilômetros de comprimento, dividiam luxuosos quarteirões com exuberantes jardins e suntuosas residências. Magníficos palácios e gigantescos templos existiam ali. Um dos templos dedicado a Bel, ou Belo, né? Por isso Belsazar, né? Protegido de Bel, um desses templos media 5 quilômetros de circunferência, e um dos palácios reais ocupava uma área superior a 12 quilômetros quadrados. A cidade dourada era rodeada por uma muralha de 108 metros de altura por 25 metros de largura, equivalente a uma rodovia de 6 pistas de automóvel. Está compreendendo o esplendor de Babilônia? As muralhas da cidade tinham 108 metros de altura e uma largura de 25 metros. É por isso que Belsazar, os exércitos medo-persa estavam lá fora atacando, e Belsazar estava banqueteando com as suas concubinas, com os seus grandes, porque eles achavam que aquelas muralhas eram inexpugnáveis, era impossível derrubar qualquer muro em Babilônia. Mas os medos persas fizeram isso. Eles não derrubaram, eles desviaram o curso do rio Eufrates, que passava pelo meio da cidade. Eles tinham água permanentemente. Eles desviaram o curso do rio, e ao desviar o curso do rio, secou-se o leito, e os soldados medo-persas entraram e conquistaram Babilônia. Foi assim que Babilônia foi conquistado pelo Império Medo-Persa. Nabucodonosor, ele passeava pelos seus jardins. Você pode imaginar uma cidade de 24 quilômetros quadrados, assim, 96 quilômetros de perímetro, com avenidas, ruas, muralhas de 108 metros, né, com largura de 25 metros de espessura cada muralha. Era assim que era a grande Babilônia que ele havia construído. Mas diz a palavra de Deus, em Daniel 2,
no versículo 39, 38 diz: Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Este outro reino inferior é o Império Medo-Persa, que conquista a Babilônia no ano 538 a.C. e vai perdurar até o ano 331 a.C. Este Império Medo-Persa, ele é formado de dois reinos: a Média, governada por Dario, e a Pérsia, governada pelo rei Ciro. Ambos se unem e eles representam o peito e os braços de prata. O peito e os braços de prata é o Império Medo-Persa. E no capítulo 7, no versículo 5, nós lemos: Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Esse Império Medo-Persa, ele é representado por este peito e braços de prata, mas é representado na fauna pelo urso. O urso é um animal violento, um animal selvagem, um animal traiçoeiro e muito forte. Muito forte. Ele tem, a história natural diz que ele tem 42 dentes afiados. Irmãos, na conquista do Império Babilônio, tanto Ciro como Dario, o Império Medo-Persa, usaram 42 exércitos, 42 dentes, 42 exércitos. E eles conquistaram, essas 3 costelas aqui são as primeiras conquistas dele. É o Egito, a Lídia e a Babilônia. Ciro continuou fazendo as conquistas e deixou Dario governando. Por isso Dario assume o reino com 62 anos de idade, depois da morte de Beltesazar, que morreu naquela mesma noite, e os Medo-Persas tomaram conta do império, e Ciro, que é Medo, assume, e Dario continua fazendo as conquistas, consolidando todo este império. Esse Império Medo-Persa é, então, representado aqui pelo peito e os braços de prata, e também por este urso. Mas ele vai durar até o ano 331, quando surge na Europa o Império Grego-Macedônio, que vai ter como expoente maior o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. O pai de Alexandre, Filipe I da Macedônia, ele era rei da Macedônia, e ele conquista a Grécia e anexa a Grécia, formando um império grego-macedônio. E ele morre 2 anos depois de fazer essa unificação, e o Alexandre, ele recebe o governo, o reino, com 20 anos de idade. Acontece que Alexandre, à semelhança de Nabucodonosor, ele também foi um moço preparado para ser rei. Alexandre foi educado aos pés, ou o seu educador, o seu professor, foi o maior filósofo de todos os tempos, que foi Aristóteles. Aristóteles, ele foi o educador de Alexandre. Tanto que Alexandre era um homem de uma cultura vastíssima. Dos antigos reis, nenhum rei era tão culto quanto esse moço, Alexandre, porque ele havia sido educado pelo grande filósofo Aristóteles. E com 20 anos de idade, ele assume o governo, executa os assassinos de seu pai, consolida o poder nas mãos e parte para a conquista. Ele conquista todo o Oriente e todo o Ocidente. Irmãos, ele cria um exército chamado falanges, as famosas falanges de Alexandre Magno, e ele então, com as lanças enormes, ele vai destroçando os exércitos, tanto da Pérsia, como todos os exércitos que ele fosse encontrando. Ele vai até a Índia.
O império de Alexandre é tão grande que o sol nunca se punha no império dele. Alexandre, ele conquista o mundo conhecido em 10 anos, em 12 anos, melhor dizendo. Com 32 anos ele morre. Com 32 anos, não tinha mais nada para conquistar, ele caiu nas orgias, nas bacanais, e ele acaba morrendo prematuramente aos 32 anos. Júlio César, muitos anos depois, quando ele fazia as suas conquistas da Gália, ele escreveu um livro chamado De Bello Gallico, que fala das conquistas que ele realizou no norte, e ele, quando ele escrevia, ele se emocionava, dizendo que ele já estava com ele deixou isso escrito, com 48 anos e não havia conseguido expandir o império como Alexandre havia feito com 32 anos. Ele invejava Alexandre, o gênio militar de Alexandre. Alexandre nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. E ele então consolida este poder. É o Império Grego-Macedônio, que vai do ano 331 a 168 a.C., representado pelo ventre e as coxas de bronze. As coxas por quê? Porque são dois, Macedônia e Grécia. Macedônia e Grécia unido. E é representado aqui no versículo 6, pelo leopardo. Depois diz, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Presta atenção, o leopardo não tem asa, nós sabemos que não tem. Mas dos felinos, ele é um dos mais rápidos, se não o mais rápido. É o leopardo e o guepardo. São os 2 animais que conseguem correr e manter uma corrida a 90 km por hora. Nenhum animal consegue escapar desses animais quando eles disparam. Eles têm, assim, um pique extraordinário. Agora imagine, então, um leopardo, que já é ágil, com 4 asas. Aí você tem uma imagem das conquistas de Alexandre. Em 12 anos ele conquista o mundo inteiro conhecido. Essas asas simbolizam a rapidez com que ele vai conquistar. E esse leopardo, ele tem 4 cabeças. Essas 4 cabeças, irmãos, representam os 4 generais que dividiram o reino de Alexandre. Alexandre, ele teve 2 filhos, mas seus filhos, depois da sua morte, foram assassinados, e 4 dos seus principais generais assumiram o poder e dividiram o império grego-macedônio entre eles. Ptolomeu recebeu o Egito, a Cirenaica e a Arábia, que fica, o Egito, vocês sabem, fica ao sul de Israel. Né? O general Seleuco, Nicator, ele ficou com a Síria e a Babilônia. A Síria, os irmãos sabem que fica ao norte de Israel. E esses 2 reinos passam a ser muito importantes na história que prossegue nos capítulos 10, 11 e 12, porque se você ler no livro de Daniel, os capítulos 10, 11 e 12, você vai ver uma guerra constante entre os reinos do norte e o reino do sul, o reino do norte e o reino do sul, dessas 2 dinastias, dos Ptolomeus e da dinastia dos Seleucidas. E Cassandro fica com a Macedônia e a Grécia, e o general Lisímaco com a Trácia e a Ásia Menor Ocidental. O reino de Alexandre, ele termina assim. Entretanto, nós devemos ressaltar uma coisa muito importante, que é o helenismo. O helenismo é, através de Alexandre e dos reis que o sucederam, esses 4 reis, a cultura grega, a língua grega e tudo aquilo que nós recebemos do grego até hoje. Eu não sei se você sabe, nós usamos infinitas palavras que provêm da língua grega. Quando você diz,
cardiologia. Você está falando de cardio, é uma palavra grega que significa coração. Um cardiologista é alguém que conhece bem e cura enfermidades do coração, uma palavra grega. Então, nós temos a cultura grega. E o grego, irmãos, foi mais ou menos como o inglês é hoje. Ele disseminou a cultura grega. Os romanos vieram e suplantaram o Império Grego militarmente, mas foram assambarcados pela cultura grega. Tanto que um romano que se prezava, um romano culto, ele falava perfeitamente o grego. Ele falava o latim, que era a língua oficial deles, mas principalmente o grego. Tanto que a Bíblia, o Velho Testamento, em 186 a.C., traduzido para o grego, na chamada versão Septuaginta, dos 70 sábios da cidade de Alexandria, no Egito, em homenagem a Alexandre, os 70 sábios traduzem do hebraico para o grego. Todas as citações que os apóstolos fazem, que o próprio Jesus fazia, era da Septuaginta em grego, porque o grego era a língua que se falava. Tanto que o Novo Testamento foi escrito praticamente todo ele em grego. Então as pessoas falavam o grego, como hoje se fala o inglês. Se você fala inglês, você pode viajar para qualquer país do mundo, que você não vai passar fome e nem necessidade, você vai achar alguém que fala inglês lá. Ok? Então tem esse aspecto do Império Grego. Mas o sonho do Nabucodonosor, na interpretação de Daniel, diz o seguinte, versículo 40, e haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Este quarto império, esse quarto reino, é o Império Romano. O Império Romano, ele vem em 168 a.C., ele conquista todo o Império Grego, todos os reinos que estavam na mão dos gregos, e o Império Romano, então, ele vai durar, ele vai substituir o Império Grego, a partir do ano 168 antes de Cristo, e vai até 476 depois de Cristo. Ele vai durar então 644 anos. Isto, o Império Romano do Ocidente, com a capital Roma. São as duas pernas de ferro. As duas pernas de ferro. Por que duas pernas, pastor? Porque este império, no ano 330 depois de Cristo, Constantino divide o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, que é a cidade de Bizâncio, que ele então tomou, embelezou e, em homenagem a ele, passou para chamar-se Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, a capital da Turquia. Então, Constantino, ele divide o reino em dois. Este reino do Oriente, ele vai até o ano de 1453 da nossa era, quando os turcos tomam Constantinopla e inauguram o Império Bizantino ou o Império Otomano, que vai durar até 1917, 1918, final da Primeira Guerra Mundial. Então a história vai trazendo ali. Mas o Império Romano do Oriente, ele vai deixar de existir em 1453 da nossa era. Mas, veja bem, irmãos, o importante aqui, para nós lembrarmos, é que quando o Império Romano do Ocidente, capital Roma, caiu no ano 476, ele não se dividiu em 10 reinos, que simbolizariam os 10 dedos dos pés da estátua. Não. Ao contrário, foram mais ou menos 64 a 65 pequenos reinos
que vão dar ali à Europa. Você sabe que Roma está bem no centro da Europa. Então, as invasões bárbaras vindo do norte, através dos godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, daí vem a palavra vândalos, porque eles faziam verdadeiros vandalismos, é um povo, né? E eles conquistaram o Império Romano do Ocidente. O último rei, o último imperador foi Rômulo Augustus. O primeiro rei de Roma, que foi coroado em 754 a.C., chamava-se Rômulo, aquele da loba. E o último rei, ou último imperador romano do Ocidente também chamava-se Rômulo. Rômulo Augustus Caracalla, era o nome dele, também conhecido como Caracalla. Um rei terrível que foi deposto por Odoacro. Então, o Império Romano esfacelou-se em pequenos reinos, mais ou menos 54. E aí começaram guerras entre esses pequenos reinados, um dominando o outro e formando os atuais países que nós temos na Europa, como a Espanha, como a França, como a Alemanha, como a Áustria, a Bélgica. Os países que nós temos na Europa foram formados desse esfacelamento, mas não foram 10, foram 54. Portanto, ainda faltam formar esses 10 dedos da estátua. Não estão formados. Você está entendendo? Veio até as pernas de ferro que foram destruídas, né, na queda do Império Romano. E aí nós chegamos, então, já no final desta profecia, no quinto império descrito nesta profecia. O primeiro é o Império Babilônio. O segundo, Medo-Persa. O terceiro, Grego-Macedônio. O quarto, o Império Romano. Agora o quinto, o Império do Anticristo, que é formado pelos pés e os dedos, em parte de ferro e em parte de barro. Se nós olharmos para o capítulo 7, versículos 7 e 8, gostaria que você acompanhasse comigo, diz assim: depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, Daniel falando, e eis aqui um quarto animal, que é o Império Romano, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Esses dentes de ferro aqui representam as legiões romanas de conquista. Cada legião tinha 6.000 soldados. Ele devorava. É interessante que não há nenhuma representação da fauna. Ele não se parece com o urso, ele não se parece com o leão, com o leopardo, nem com o elefante, nem com o tigre. Ele é um animal diferente, terrível, espantoso e muito forte, que é o Império Romano, o qual tinha grandes dentes de ferro, que são as legiões romanas. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre pequeno havia olhos, como um de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esses 10 chifres aqui são os mesmos 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor. Então vem do Império Romano, das pernas de ferro. As pernas terminam com os pés e com os dedos. 10 dedos, alguns de ferro, outros de barro. Quando é ferro, é forte, militarmente forte. Quando é barro, é militarmente fraco. São os mesmos 10 chifres que Daniel vê neste animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, e que ele vai ver no final desse Império Romano, vão aparecer 10 chifres, que representam 10 reinos, ou 10 reis.
Irmãos, o império do anticristo aqui, ele vai durar pouco tempo. A Bíblia diz que ele vai durar pouco tempo, graças a Deus, porque vai ser o pior de todos eles. E ele vai durar pouco tempo. Quando ele vier, diz o capítulo 17, eu gostaria que você lesse comigo Apocalipse 17, para você entender bem. Olha como Deus fala, hein? Lá com Daniel, há 2.600 anos atrás, e a João, no capítulo 17, há 2.000 anos atrás, o Senhor dá a revelação desse mesmo texto, desse mesmo fato, no capítulo 17, a partir do versículo 12, nós lemos assim, preste atenção: os 10 chifres que vistes são 10 reis, reis ou reinos, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, ou seja, serão como primeiro-ministros, terão autoridade como reis por 1 hora. 1 hora significa um curto espaço de tempo. Por 1 hora, juntamente com a besta. A besta é o anticristo. Estes, ou seja, os reis ali, os 10 chifres, estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que com eles estão, os chamados, eleitos e fiéis. Aleluia. Você está vendo aqui os 10 chifres? Os 10 chifres nada mais são do que os 10 que vão receber o poder por um pequeno espaço de tempo. Por isso que o império do anticristo, ele vai dominar toda a terra. Olha, desde o Império Romano, os homens têm tentado dominar toda a terra, mas ninguém conseguiu. Gengis Khan tentou, mas conseguiu dominar só a metade. Átila dos Hunos, rei dos Hunos, também tentou, dominou uma parte. Napoleão Bonaparte tentou e não conseguiu. O último que tentou foi Adolf Hitler, que inaugurou aquilo que ele mesmo chamou de Terceiro Reich, ou Terceiro Reino, que iria durar 1000 anos. Durou de 1939 a 1945. Outros também tentaram na Idade Média, mas ninguém conseguiu dominar a terra totalmente, todos os povos da terra. Os últimos que fizeram isso foram os romanos, e o próximo que fará isso será o anticristo, através destes 10 reis que vão entregar o poder. Por isso, irmãos, é que nós estamos vivendo um período extraordinário de unificação. Unificou-se a Alemanha, unificaram-se os países da Europa, a Europa está unificada, e unificam-se aqui no Mercosul, querem unificar as 3 Américas. Por quê? Porque países unificados é mais fácil de dominar do que ficar dominando um por um. Você domina o bloco. E eu quero dizer para você que a besta, que é o anticristo, ele vai controlar a energia, a água e a comida, e os alimentos. E quem controlar essas 3 coisas, controla a terra. E nós estamos partindo para isto. Observe como nós estamos vivendo. Então, como diz aqui, os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis, ou seja, como primeiros ministros, por 1 hora, um período curto, 42 meses ou 3 anos e meio, juntamente com a besta. Eles vão receber junto com a besta. E eles têm o mesmo intento, e vão entregar o seu poder e autoridade à besta. E tanto a besta como estes reinos vão fazer guerra contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, quando Jesus vier para tomar posse da terra, vai se travar a batalha do Armagedom, porque os reis vão tentar impedir que Jesus tome posse da terra. Esse é o assunto da batalha do Armagedom. Vamos voltar a Daniel, capítulo 2, para nós encerrarmos esse estudo. Então, o império do anticristo, ele vai durar pouco tempo. E aqui, irmãos, representa os 2 pés e os dedos da estátua, como também os 10 chifres
que nós estamos falando e mostrando para os irmãos, que serão os 10 reis que nós já mostramos aqui para os irmãos. Preste atenção numa coisa interessante, quando Jesus veio a primeira vez, não houve nenhum impacto no Império Romano. César Augusto nem tomou conhecimento do nascimento de Jesus de Nazaré, não é verdade? Não houve nem a sua morte, não houve nenhum impacto. Mas quando ele voltar a segunda vez, aí a coisa vai ser diferente. Ele é a pedra que foi cortada da pedreira, sem auxílios de mãos, e foi arrojada contra a estátua. Aonde que ela foi arrojada? Contra a cabeça? Não. Contra o peito? Não. Contra o estômago? Não. Contra as pernas? Não. Contra os pés e os dedos. O reino do anticristo. Por isso que o anticristo vai estar governando quando Jesus voltar em poder e grande glória. Mas primeiro ele virá para arrebatar a igreja. Se você olhar o capítulo 19, quando ele aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai travar a batalha do Armagedon, prender Satanás, os demônios, lançá-los no abismo, prender o anticristo e o falso profeta e lançá-los vivos no lago que arde com fogo e enxofre, você vai ver que ele tem escrito na sua coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com ele estão os anjos e a igreja. E para nós inaugurarmos aqui o reino milenial. Irmãos, e o último reino que Daniel descreve aqui é a pedra. É a pedra. A pedra que foi cortada sem auxílios de mão. Que pedra é esta? Jesus Cristo. O que ela vai fazer? Quando ela atingir o pé da estátua, vai esmiuçar e destruir completamente aquilo. Todo o sistema de governo humano vai ser mudado. No milênio, irmãos, não haverá democracia, não haverá eleição, não haverá esse sistema. A terra vai ser completamente diferente. Completamente diferente. A topografia da terra será diferente. Não vai existir mais os oceanos. Nós vamos restaurar a terra. O estudo do milênio é um estudo glorioso, porque é um estudo que você vai mostrar para você que Deus vai restaurar a terra para torná-la como o jardim do Éden, como era a princípio, quando Deus criou. E lembre-se que tudo que Deus faz é perfeito. O pecado é que estragou tudo. O pecado é que estragou tudo. Para que você saiba do que eu estou falando, se você olhar lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, você vai ver que quando Deus criou o homem e criou todos os animais, ele mandou que o homem comesse ervas e frutas, e os animais comessem ervas. Mas por causa do pecado, o animal passou a comer o outro. O leão come o cordeiro, come o tigre, e assim um vai comendo o outro. Isto é consequência do pecado. Mudou a natureza dos bichos, dos animais. No milênio, as coisas vão ser revertidas. É por isso que o leão pastará junto com o boi. Em vez dele comer o boi, ele vai comer capim junto com o boi. Mas, pastor, será que isso é possível? É porque é Deus quem vai fazer essas coisas. Nunca lesse nas Escrituras, em Isaías? É bom você ler. Você vai ver, Deus vai fazer uma aliança com os animais em favor dos homens. Ele vai retirar toda a ferocidade dos animais. Por isso, meus irmãos, nós estamos chegando nesse tempo. Olha, presta bem atenção. O anticristo realmente está muito próximo de se manifestar na face da terra. Da onde virá, pastor, esse reino do anticristo? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que ele vem dos pés de ferro, ou seja, do antigo Império Romano. Do antigo Império Romano, restaurado.
É por isso que a Europa está se recompondo, se reunificando. Irmãos, os europeus sempre brigaram. Alemão e francês não se dão de jeito nenhum, nunca se deram. Agora estão se dando. Né? É um povo que sempre viveu em guerra, mas nós estamos chegando no tempo do fim, então as coisas estão se unindo. Eles estão se unindo. A Europa vai ser a base do governo do anticristo. O anticristo, ele será judeu de raça e terá uma dupla nacionalidade. Ele será de raça dos judeus, mas será europeu. De um pequeno país, ele é um pequeno chifre. Chifre na Bíblia significa poder. Poder. Então, 10 chifres significa 10 poderes, ou 10 reinos, ou 10 reis, que representam os seus reinos, que representam o poder dos seus reinos. Chifre na Bíblia representa poder. É por isso que Miguel Ângelo, quando ele esculpiu a estátua de Moisés, não sei se você já viu essa estátua, uma foto dela, eu tive o privilégio de vê-la lá no Vaticano. Moisés tem 2 chifrinhos assim. Porque Moisés, né, isso para nós aqui, brasileiros, soa muito mal, né? Mas ele tinha 2 chifrinhos, né? Ele esculpiu com 2 chifrinhos. Por quê? Porque Moisés tinha poder temporal como líder e tinha poder espiritual, porque era um agente de Deus, um homem de Deus. Miguel Ângelo esculpiu dessa maneira. Chifre na Bíblia sempre representou o poder. Então, meus irmãos, nós estamos chegando no tempo em que esta pedra vai vir e vai atingir o quê? Os pés da estátua. E quando ela atingir os pés da estátua, a estátua vai simplesmente desmoronar e vai virar pó, que não vai achar nem vestígio desse sistema de governo humano. E o que vai acontecer com a pedra? Ela vai crescer e vai encher toda a terra. Agora quero que você leia para nós encerrarmos. Vamos ler aqui de Daniel, nós vamos ler 2 textos. De Daniel, capítulo 2 e o capítulo 7. No capítulo 2, a partir do versículo 44 e 45, diz assim: mas nos dias desses reis, Daniel está interpretando o sonho a Nabucodonosor, mas nos dias desses reis, esses reis aqui são os 10, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Nem passará a soberania deste reino a outro povo. Diga aleluia! Esse reino é nosso, irmãos. É o reino de Deus aqui na terra. Não vai passar para outro povo, não. Não vai ser destruído e não vai passar para outro povo. Mas esmiuçará e consumará todos estes reinos, os anteriores, e subsistirá para sempre, porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aleluia. Agora vamos no capítulo 7 para nós encerrarmos. Capítulo 7, versículos 23 a 28, nós lemos assim. Daniel, então, tem aquela visão desses 4 seres, desses 4 animais, e ele fica muito interessado nesses 10 chifres. E alguém, na visão, alguém celestial, vai dar a interpretação a partir do versículo 23. Assim me disse ele: o 4º animal, que nós sabemos que é o Império Romano, será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, ou seja, do 4º, se levantarão 10 reis, ou reinos, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, que é esse outro é o anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Que santos são esses?
os santos que foram deixados para trás e que vão passar pela grande tribulação. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai mudar o tipo de calendário, não vai ser mais antes de Cristo e depois de Cristo. Ele vai tentar mudar também a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, que é 1 ano, tempos 2 anos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Que santos esses que vão ser entregues? Os santos que ficaram para trás e que passarão pela grande tribulação. Agora o versículo 26. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Aleluia. O reino de Deus estabelecido definitivamente na face da terra. Irmãos, nós temos aqui uma descrição profética dos dias de Nabucodonosor até os dias de hoje. E Jesus, é interessante que Jesus certa vez falou sobre isso. Não precisa abrir não, eu vou ler para você. Mateus 21, versículo 42 e 44, Jesus disse assim, preste atenção. Versículo 42, Mateus 21, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos. Que pedra é que os edificadores rejeitaram? A pedra que é Jesus Cristo. Agora ele continua no versículo 44, dizendo sobre essa pedra, e quem cair sobre esta pedra será feita em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair será reduzida a pó. Os judeus tropeçaram nesta pedra e foram feitos em pedaços, ou seja, espalhados pelo mundo inteiro, e assim viveram despedaçados como povo durante 1878 anos, sem governo, sem território, sem bandeira, porque tropeçaram na pedra que era Jesus Cristo. Dissera Pôncio Pilatos, governador romano, crucifica-o, crucifica-o. Foram feitos em pedaços. Agora Jesus vem e completa, mas aquele sobre quem esta pedra cair, será reduzida a pó. E essa pedra vai cair no reino do anticristo, que vai ser reduzido a pó. Nunca mais vai se ouvir falar deste reino, ou da existência deste reino na face da terra, porque a pedra vai crescer e tomar conta de toda a terra. Aleluia. Vamos ficar em pé. Você faz parte deste reino, meu irmão? Você pertence a Jesus de Nazaré? Você foi comprado com preço de sangue? Se você foi, você faz parte deste reino. Está chegando o dia, está chegando a hora, como nós cantamos de vez em quando, né? Em que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui. E nós vamos governar esta terra, não do jeito que os homens governam, com a corrupção que tem aí, com os desmandos, com as violências e tudo mais. Mas nós vamos governar com vara de ferro a princípio e vamos restaurar esta terra nos moldes que Deus ordenar. Se você não faz parte deste reino, você precisa fazer. Precisa receber Jesus como seu Senhor, para que você possa governar com Ele no reino que Ele vem, muito breve, estabelecer nesta terra. Levante os seus braços para os céus e agradeça a Deus agora. Pai, a Ti somos muito gratos por esta palavra, uma palavra de profecia, Senhor, uma análise, ó Pai, daquilo que nos espera num futuro muito próximo. A nossa oração tem sido, venha logo, Senhor Jesus. Maranata, nós queremos estar com o Senhor.
Por isso nós queremos, ó Pai, te pedir, abrevie e consuma a tua obra na face da terra. Ó Deus, nós queremos te pedir, prepara a tua igreja para o arrebatamento, para que muito breve nós possamos subir e estar para sempre com o Senhor, e depois voltar com o Senhor em poder e grande glória, para estabelecer o seu reino aqui na face da terra. Quando de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Oh, aleluia, Senhor, nós queremos estar reinando aqui na terra muito em breve. Por isso, abrevia, Senhor, salvando aqueles que vão herdar a tua salvação. Prepara, Senhor, o teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.